Bendito seja Deus que vive eternamente. Seu amor haverá de nos salvar. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante dessa passagem de hoje, nós percebemos o senhorio de Jesus. E percebemos também que muitos não o reconheceram como Mestre e Senhor, não acolheram a graça que vinha do Salvador, por ficarem presos às condições humanas, aos preconceitos. Jesus estava em Nazaré, onde ele tinha sido criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado para fazer a leitura. Aqui nós vemos os princípios do povo de Jesus e ele proclama uma passagem do livro de Isaías.
quanto ele vai realizar prodígios e milagres na vida de quem crê. A passagem de Isaías fala claramente: o Espírito de Deus está sobre ele. Ele que foi consagrado com a unção para anunciar a boa nova, para proclamar a libertação dos cativos, para dar visão aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça. Jesus hoje fala para você e para mim, quer proclamar o ano da graça em nossas vidas, o Kairos, o tempo é hoje. Ontem a gente sabe que já passou, não temos como mudar. O amanhã pertence a Ele, está nas mãos desse bom Pai. Temos o agora, o momento presente, a dádiva de darmos o nosso melhor, de acolhermos essa palavra, como bem proclamou o profeta Isaías, e perceber que Deus quer transformar a nossa história. Jesus, ele fecha o livro, se senta e proclama que naquele momento estava se cumprindo essa passagem, ou seja, ele era o Salvador, ele era o Mestre. Ele coloca para aquelas pessoas que estavam escutando a verdade, o caminho, a vida. Mas muitos de coração fechado não conseguem perceber, acolher, respeitar, não conseguem estar diante da graça de Deus e tomar posse dela. Todos estavam testemunhando a respeito dele, se admiravam, se encantavam com as belas palavras proferidas por Jesus. Ele tinha autoridade, mas muitos não conseguiam acolher com reta intenção e puro coração. Estavam presos na humanidade dele. Por isso ele não consegue realizar milagres na sua própria terra. Eles ficavam se questionando: não é o filho de José, o carpinteiro? Como pode ser Deus, o Mestre, o Senhor, se é apenas filho de um simples carpinteiro? Ficaram presos na miséria humana de condenar e julgar por aquilo que a pessoa faz ou por aquela origem simples que diante deles significava nada. E Jesus, ele vai afirmar por conta disso, por esses corações fechados e presos, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Porque muitas vezes a gente fica preso na limitação e na fragilidade do nosso irmão, daqueles que nós convivemos. Às vezes a gente recebe reclamação da nossa família, vai tanto para a igreja, reza tanto e não se converte, e é desse jeito. As pessoas que convivem conosco acabam ficando presas nas limitações que a gente tem, nas fragilidades da nossa humanidade e não conseguem perceber que a graça de Deus pode agir em nós e nós podemos ser transformados e a nossa vida pode ser ressignificada. Em verdade, cada um precisa acolher a graça de Deus, se deixar moldar pelos mandamentos do Senhor, para que a vida seja ressignificada e restaurada. Diante dos ensinamentos de Jesus, todos ficaram furiosos, porque ele estava afirmando ser o Senhor. Ele estava afirmando que aquela passagem havia se cumprido. Ele estava ali para transformar as vidas, para libertar, para curar, para salvar. E aqueles que não acolheram a graça, que ficaram furiosos, o expulsaram do templo e da cidade e queriam matá-lo, jogando do precipício. Jesus o que faz? Calmamente, na serenidade, na paz do seu coração, continua o seu caminho, continua indo para outros lugares. Às vezes a gente também quer evangelizar e não encontra corações abertos para acolher a graça de Deus. Que nós possamos deixar a semente do amor ali. Na graça de Deus, um dia vai ser semeada e vai produzir frutos. Mas que nós também tenhamos a sensibilidade e a certeza de seguir adiante, de continuar levando o amor de Deus a quem quiser acolher. Vamos juntos hoje pedir essa graça.
A graça de percebermos Jesus na nossa vida, de percebermos a graça dele que chega até nós, de acolhermos essa graça, porque muitas vezes ficamos com o coração fechado, não conseguimos perceber que essa graça existe. Às vezes, não é nem a nossa família que não aceita o nosso processo de conversão. Somos nós também que não aceitamos o processo de conversão dos familiares e daqueles a quem convivemos. Precisamos ter essa consciência e essa certeza. Deus age onde quer, em cada coração que se abre à graça dele. Que nós possamos evangelizar e que nós possamos ajudar também o irmão no seu processo de conversão. Vamos juntos pedindo o Espírito Santo que nos conduza, que nos ilumine. Senhor Deus, que nós possamos reconhecer Jesus como o nosso Mestre e Senhor, Ele que é teu Filho amado, de modo a nos tornar beneficiários do seu ministério messiânico. Possamos também evangelizar, testemunhar as graças que nós recebemos constantemente. Dai-nos um coração manso e humilde, para que a arrogância e a autossuficiência não nos impeça de abraçar a fé e de sermos salvos. Assim como teu filho anunciou a boa nova sem medo, nós também reafirmemos nossa alegria em te amar, em te servir. Ajuda-nos a viver a missão que tu mesmo nos confiou. Amém. Senhor, ajuda-nos. Obrigada por nunca desistir de nós. Derrama tuas graças em nossas vidas. Cura as feridas do nosso coração, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos acreditar no teu Filho, acolher a graça e testemunhar aos nossos irmãos. Ajuda-nos no processo de conversão da nossa vida. Amém. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe nesse dia para sermos luz, instrumentos de paz no seu reino. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.